A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática, e cores, porque explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @ Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado também, o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor para a sua vida, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E você também é pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, E para você ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a sua forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos santos dos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração
para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14. Pois assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 14. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 11, são os primeiros escolhidos de hoje. Vamos ao livro, é o capítulo para esses escolhidos. Você que escolheu ser parte do rebanho de número 11. O livro para você é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22, para os escolhidos de número 11. Vamos à oração. A oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do seu ministério dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Atos capítulo 22. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Atos capítulo 22, que contém 30 versículos. O discurso de Paulo em sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora minha defesa, quando ouviram o que lhes falava. Em hebraico, maior silêncio fizeram. Então Paulo disse: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso do Senhor Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, algemando e colocando em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos presbíteros. Recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meu dia, de repente me cercou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo dos rebanhos. Rebanhos escolhidos de número 14. Escolhidos de número 14, sejam todos muito bem-vindos. Neemias com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 7. Neemias, capítulo 7.
Lista do que voltaram do cativeiro. Contém 73 versículos. Neemias capítulo 7 contém 73 versículos. O governador, portanto, ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas até que se levantassem o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. E também tinham 245 cantores e cantoras. Os teus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos e 435 jumentos, 6.720. Alguns dos livros de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para a tesouraria em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns líderes de famílias deram para a tesouraria da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 arrates. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho. Rebanho dos escolhidos de número 5. Os escolhidos de número 5. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Ageu capítulo 1 para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saia agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1 contém 15 versículos. Chamada a reconstrução do templo, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Depois, pôs a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar para as vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muitos e recolheis pouco, comeis, mas não vos sacais, comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se esquece. O que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para os escolhidos de número 8. Ruth, capítulo 1, para os escolhidos de número 8. O capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor. E o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver.
Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir o país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Escolhidos de número 1. O livro é o livro de 1 Reis, com 22 capítulos. 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Reis, capítulo 1. O capítulo 1 do livro de 1 Reis contém 53 versículos. A velhice de Davi e a pretensão de Adonias. O rei Davi já era velho, de idade avançada, e por mais que o envolvesse com cobertas, não conseguia aquecer. Então lhe disseram seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma jovem virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram todo o território de Israel uma jovem formosa e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agide, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizesses assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer. A sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abitar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Vamos aos escolhidos de número 10. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2. Que contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo. Meus irmãos, como santos em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e que disseste: assenta-te aqui em lugar de honra,
e dissestes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para que serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre, não sois os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho, dos escolhidos de número 6. Vamos ao livro para os escolhidos de número 6. Seja também parte desses escolhidos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Vamos ao capítulo de número 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 9. Senhor Jesus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Jesus, para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, que contém 18 versículos, pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazei e continuareis a fazer o que mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração ao amor do Senhor Deus e à constância de Cristo. Preceitos diversos, mandamos-vos, porém, irmãos, que em nome do Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão, que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar, não nos portamos desordenadamente entre vós. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 13. Vamos ao livro para esses escolhidos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos, mas antes de eu ir ao capítulo do livro de Marcos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade aos sorteios dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Júlio, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Marcos capítulo 7. Vamos para os Marcos capítulo 7 para os escolhidos de número 13. Marcos capítulo 7 para os escolhidos de número 13. Marcos capítulo 7, que contém 37 versículos. A cura de um surdo e gago. Então o Senhor Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Trouxeram-lhes um surdo e gago e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. O Senhor Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez a palavra perfeitamente. O Senhor Jesus lhe ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Glórias ao Senhor Deus. Aos escolhidos de número 12. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 28. Jó, capítulo 28. Para os escolhidos de número 12.
Vamos ao capítulo 28. Que contém 28 versículos. Há minas de onde se extrai a prata, e um lugar onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. O homem põe fim às trevas até os últimos confins, procura pedras na mais densa escuridão, longe da habitação dos homens. Em lugares esquecidos dos pés do homem abre um poço, longe dos homens fica pendente e oscila. A terra de onde procede o pão é revolvida, como fogo, safiras procede das tuas rochas, o seu pó contém pepitas de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão jamais a viram. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 4. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Para os escolhidos do número 4, vamos à oração. A oração é a oração 8. Vamos à oração. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saia agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lamentações capítulo 3, para os escolhidos de número 4. Capítulo 3 do livro de Lamentações contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Devera eles volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me com um muro e não posso sair. Agravou os meus grilhões ainda quando clamo e grito. Ele excluiu a minha oração. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 7. Vamos aos escolhidos de número 7. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filemão, com um capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Filemão, com um capítulo que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Ave e Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 9. Terceira João com um capítulo. Terceira João, que contém 15 versículos. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para que os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram de nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. O livro é o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Vamos à oração. A oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa e forte verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esse lar, essas empresas e estes veículos. E chega agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, Senhor, e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Juízes, capítulo 9, para os escolhidos de número 3. Você que escolheu ser parte desses escolhidos, de número 3, vai meditar hoje no livro de Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9, que contém 57 versículos. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes, e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, onde todos os homens, mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram, fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio à torre e a atacou, mas ao aconchegar-se à porta da torre para a incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior, deu um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Desta forma o Senhor Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que lhe tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. O livro é o livro de Obadias, com um capítulo.
que contém 15 versículos, Obadias, que contém 21 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Obadias, não devias parar nas encruzilhadas para examinares os que escapassem, nem entregar o que lhes restasse no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. A casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderão contra eles, e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e Samaria. E o Benjamim possuirá Gileade, os cativos do exército dos filhos de Israel, que estão em Canaã, possuirão até Serepta. Os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14 para você receber a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É você e o Espírito Santo. Peço que ele fale ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. E eu irei agora ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao Senhor Deus. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vêm sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 95. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100, com um prêmio somado de mais de 730 milhões para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada, que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 36, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente
ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 14, enquanto eu estou lendo os avisos para todos vocês. E eu vou ler mais um desafio. É muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas e em outras formas de moradias. Primeira, ofertas. Segunda, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada de que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos os que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes e das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e generosamente vos darão, porque com a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Atenção também para que todos que querem o Senhor Deus, falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou de 1 a 14, escolheu o 11. A mensagem está no livro de Atos, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu 2, de 1 a 14. A mensagem está no livro de Neemias, capítulo 7. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 10, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 3, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 7. Você que mentalizou e escolheu o 14, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 28. Você que mentalizou e escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Filemão, capítulo. Você que mentalizou e escolheu o número 5. A mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou e escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 9. Você que mentalizou e escolheu o número 1, de 1 a 14, você que mentalizou e escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de Obadias, que contém um capítulo. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 79. Atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79. Dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar que são mentiras
Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do Evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir, exercendo a santa doutrina do Senhor Jesus ou Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, Tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17. Segundo, Orações, 1 Timóteo 2, foco 1 a 8. Terceiro, Honrar, Romanos 13, foco 1 a 7. 4, Fazer o bem, 1 Pedro, foco 11 a 17. 5, Ensinar e praticar, como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. 6, o Senhor Deus com todos os provérbios, Provérbios 8, foco 13 a 21. Se você ou o que você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou escolheu o 11, o livro é o livro de Atos, capítulo 22. O 2, Neemias, capítulo 7. O 7, Ageu, capítulo 1. O 4, Ruth, capítulo 1. O 10, 1 Reis, capítulo 1. O 6, Tiago, capítulo 2. O 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O 12, Marcos, capítulo 7. O 14, Jó, 28. O 9, Lamentações 3. O 8, Filemão. O 5, 3 João. O 13, Juízes, capítulo 9. O 1, Obadias. E eu vou ler também para você a revelação dessas denúncias. Essas denúncias se trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com ela. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmentos de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. 4 lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, para você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Salvador, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. Assim que você puder, entre no seu quarto de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando
e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Jesus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. 16 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @Igrejas Benditas. Na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @Igreja @IG1 318 37 300 e a partir da 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, meditações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado e de uma das redes sociais a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também da Índia, do México, da Dinamarca, do Paraguai, do Japão, da Argentina, da Turquia. E todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.